Olá, eu sou o Dr. Leandro Calil de Lázari e sou chefe de serviço de cirurgia do quadril do Hospital São Lucas em Ribeirão, doutor em ortopedia. Sou presidente atual do Comitê de Cirurgia Preservadora do Quadril da Sociedade Brasileira do Quadril e membro da diretoria da Sociedade Internacional de Cirurgia Preservadora do Quadril. E eu vou compartilhar a aula que eu dei no 31º COTESP em Rio Preto, e para que isso fique disponível, né, para as pessoas, para os médicos e as pessoas que querem entender um pouco sobre as lesões dos isquios tibiais, né, dos músculos isquios tibiais. Bom, então eu vou separar um pouco pelo tipo de lesão, se é só uma distensão muscular, miotendínea, né? Se é uma avulsão proximal ou se é uma tendinopatia crônica, né? A classificação a gente usa o BAMIC, né? Para a gente saber aonde foi a lesão, né? E que região e qual músculo que acometeu. Saber se ela é aguda ou crônica. E aí conduzir o tratamento, se ele é conservador, se ele é cirúrgico, né? Como a gente pode ver nesse vídeo, né? A principal lesão é nesse momento, a hora que o jogador ele está com a perna aqui, ó, ele está com a perna em extensão e faz uma flexão, é onde ele tem a ruptura do tendão. Bom, então para a gente entender, os isquios tibiais são 3 músculos biarticulares. O que significa isso? É que eles cruzam 2 articulações. Então, eles vão estar aqui da tuberosidade esquiática, certo? E eles vão se inserir na região proximal da tíbia. Então, ele vai cruzar o quadril e vai cruzar o joelho. Por isso que eles são chamados de biarticulares. Então, a gente tem o bíceps femoral cabeça longo, semitendinoso e semimembranoso. Né? A junção miotendínea ela é a que mais vulnerável a essas cargas excêntricas, né, de contratura, e é o local mais comum das avulsões, das lesões. A gente tem 12% como uma avulsão proximal, ou seja, né, que rompe o tendão, sendo que 9 completas são completas. E o problema é que as lesões dos isquios tibiais têm um alto índice de recidiva, né? Então, de 12 a 33% dos pacientes que já tiveram a lesão uma vez pode ter novamente. Bom, e o que a gente precisa entender? A gente tem 2 tipos. O tipo de sprint, que é o que aconteceu com o jogador de futebol, que é uma contração excêntrica em alta velocidade, né? Então, normalmente é no final do balanço aí da corrida. O músculo mais comum é o bíceps femoral, né? E tem uma dor aguda, uma dor intensa, mas em contrapartida ele volta às atividades físicas mais rápidas. E o tipo alongamento, né? Que é um estiramento lento, né? Lento em amplitude extrema, né? Então normalmente isso acontece com as bailarinas, né? Com quem faz dança, com lutadores aí com chute alto, né? O músculo mais comum é o semimembranoso, né? Ele tem menos dor no início, mas porém ele demora mais para voltar às atividades. Então isso é importante a gente falar, né? Para a gente explicar isso para o paciente, para a gente explicar a expectativa. Às vezes o paciente tem uma expectativa muito alta do retorno às atividades físicas, então a gente precisa saber qual foi o tipo da lesão. Bom, e quando que ela é aguda ou crônica, né? Isso muda o que a gente vai fazer. Então a gente considera aguda uma lesão com menos de 4 a 6 semanas e a crônica com uma lesão maior que 4 a 6 semanas, mas que tem sintomas há mais de 3 meses. Então, o quadro típico é uma distensão na aguda ou uma distensão ou uma avulsão da junção miotendínea. Nós vamos ter hematoma, edema, né, ruptura das fibras. E o que a gente busca? Cicatrização dessas fibras e uma carga progressiva precoce. Se for operar, a reinserção ela é mais simples, né? Porque os cotos, né, eles não estão rompidos, né? Então, ela vai ter uma retração menor.
Nas crônicas, né, o quadro típico é uma tendinopatia ou uma avulsão negligenciada, né, que não foi diagnosticado. Nós vamos ter fibrose, retração e degeneração tecidual. Nós vamos buscar agora, no caso, uma remodelação do tendão, né? E se for operar, uma reancoragem aí na origem. Se for operar, ele é mais difícil, tem aderência, a gente tem maior risco de lesão do ciático, né? E uma retração maior devido à cronicidade da lesão. Bom, e o que é o BAMIC? A gente vai ver o grau de lesão e o local. Então, o 0, na ressonância ele vai estar normal, uma pequena inflamação. O grau 1 vai ter edema e algum dano estrutural pequeno. O grau 2 vai ter uma lesão muscular na junção miotendínea. O grau 3, uma lesão extensa da fibra. E o grau 4, uma ruptura completa e uma avulsão do tendão. E o sítio anatômico, o A é o miofacial, o B é a junção miotendínea e o C é o intratendíneo, uma lesão dentro do tendão. O C é que tem um retorno mais tardio e é onde a gente tem o maior índice de recidiva. Bom, então, examinando o paciente, né? Então, nas lesões agudas, vai ter aquela dor súbita, né, posterior, vai ter edema, equimose, ele tem dor à palpação, né, e a contração, né, resistida, né? Na avulsão, ele vai ter dor na tuberosidade isquiática, vai ter uma equimose extensa e a gente vai conseguir palpar um gap ali e uma fraqueza muscular bem acentuada. E na tendinopatia crônica, ele vai ter uma dor isquiática profunda, aquela dor quando fica sentado ou quando corre, né? E os testes provocativos são positivos. De imagem, o padrão é a ressonância, que é onde a gente pode classificar a lesão, né? Saber onde ela foi e o grau de extensão da lesão. O ultrassom ele é útil, né? Ele é dinâmico, mas ele depende também do médico ultrassonografista. O raio-x ajuda a ver se tem a avulsão ali da óssea, né? E a gente tem que unir, né, o exame físico com a imagem. E é importante a gente pensar em diagnósticos diferenciais, como uma lesão, né, uma dor sacroiliaca, né, uma lesão lombar, uma dor glútea profunda, uma síndrome do piriforme, uma dor pélvica posterior. Então, isso tudo a gente tem que saber para passar para o paciente ou para fazer o diagnóstico correto. Tá? Bom, na agudo, o tratamento conservador é a regra, né? Então, a gente inicia, né? A maioria dos casos é distensão, então nós vamos iniciar com controle da dor, né? Uma proteção e uma mobilização precoce, a carga progressiva, exercício excêntrico é importante, né? Trabalhar o core, né? Trabalhar o eixo espinopélvico, né? São importantes aí a gente corrigir, mudar alguns fatores de risco, tá? A atividade física, né? Para não ter uma nova lesão. E o retorno ao esporte, ele vai depender da força, do arco de movimento e de testes funcionais que o paciente faça e que evolua bem. E quando que a gente opera no paciente agudo, que é a melhor indicação? Quando a gente tem uma avulsão completa, quando a gente tem 2 ou 3 tendões rompidos, né? O reparo precoce ele é mais fácil, né? Porque ele vai ter menos aderência, né? E a avulsão da apófise ali, né? Da tuberosidade óssea também com um desvio significativo. Na crônica, então a gente vai precisar saber se é só uma tendinopatia proximal, então a carga progressiva é o pilar do tratamento, a fisioterapia, né? Nós vamos fazer isometria, isotônico, resistência lenta, pesada e por aí vai. Então nós vamos trabalhar essa parte, né, de reparo cicatricial. Aqui, onda de choque ajuda muito. E o uso de plasma rico em plaqueta também tem alguns trabalhos mostrando que ajuda no tratamento. Tá? Na avulsão crônica,
ela pode ser feito, ela é mais difícil, né? Porque tem fibrose, retração, aderência, tem maior risco de lesão do ciático, né? Às vezes precisa fazer uma reconstrução, né? O resultado, assim, ele é bom, mas ele é mais lento aí que no agudo. Bom, o que a evidência, a literatura mostra, né? Então, assim, 88% volta a praticar esporte após o reparo, né, na lesão aguda ou crônica, tem uma maior satisfação em relação a não operar, né? Agora, os PROMs, que são os trabalhos, né, os scores, né, não existe diferença entre eles, né? A não ser com o retorno ao esporte maior no paciente operado. E uma coisa que é importante a gente saber, a gente não tem estudos com nível de evidência 1. A maioria são nível 3 e 4, que são trabalhos retrospectivos e heterogêneos, né? Então a gente falta ainda estudar um pouco mais para tomar a melhor conduta. Tá? Então aqui é um casinho, uma paciente de 33 anos, né? Advogada, tinha dor na tuberosidade isquiática, né? Ela foi avaliada por vários colegas, né? Estava em tratamento para fertilização, né? Engravidou, mas teve um aborto. Então aqui a imagem, ela já tinha feito uso de analgésico, anti-inflamatório, né? Acupuntura, terapia por onda de choque, né? Infiltração no consultório, fisioterapia, foi no psicólogo, enfim, ela tentou de tudo, né? Essas infiltração no consultório ficou, porque é difícil você fazer isso às cegas, né? Segundo a paciente, não foi feito com ultrassom, nada, né? Enfim. Aqui era o prontuário, então a paciente tinha uma tendinite crônica dos isquios tibiais, ela não tinha uma avulsão, nem uma lesão maior. Aqui são as imagens que a gente vê, né? Uma lesão aí tendínea, né? Da região dos isquios tibiais, né? Você vê que o paciente, né? Os exames dela são praticamente normais, né? Aí a gente indiquei a fisioterapia por um fisioterapeuta da minha confiança, esse tipo de almofada, né? O uso de analgésico, quer dizer, a paciente ela melhorava, mas não 100%, né? E o que eu acabei fazendo na época, eu fiz uma infiltração peritendínea, a gente não infiltra o tendão, né? Com um corticoide, né? Eu fiz com radioscopia, hoje eu faço com ultrassom, né? No meu consultório, na época eu não fazia. Fiz a perfuração no tendão, a trepanação, né? E infiltrei um ácido hialurônico específico para tendão de baixo peso, né? Na época também não podia usar o PRP, então foi o que eu pude fazer por essa paciente. Então a paciente, ela, né, após 6 meses, ela está bem, melhora da marcha, ela voltou a trabalhar, voltou na academia, ela estava feliz, mas não 100%, né? E depois de 2 anos, você vê que com o passar do tempo, né, ela me procurou por outro problema, um problema no joelho, e ela estava bem, estava feliz, ela tinha engravidado, já estava com a filha, enfim, voltou à vida normal e com o tempo as coisas vão se acertando. Esse outro caso é um ilustrativo, está aqui disponível, é uma cirurgia que a gente pode acessar por aqui. A gente isola o ciático, né? Então a gente tem essa avulsão crônica dos tendões fibulares e a gente usa uma âncora ali na tuberosidade isquiática para fazer uma ancoragem no reparo. Então a gente está reparando aqui o tendão, né? E a gente faz essa ancoragem, né? Isso o colega que mostra aqui como fixar, e isso tem bons resultados aí. Então, o que a gente leva para casa, né? Que é uma lesão muito comum e que tem uma recidiva muito alta, que a gente tem que saber sobre distensão, avulsão, né? Crônica, classificar, né? O uso para a gente saber que tipo de lesão a gente tem, saber se ela é aguda ou crônica, né? Isso é importante. A avulsão completa com dois ou três tendões, ela tem uma indicação cirúrgica mais evidente, tá?
As tendinopatias crônicas, a gente foca muito na fisioterapia, com carga progressiva, e pode ser reparado cirurgicamente, né, com riscos maiores, né? Isso tudo a gente tem que discutir, conversar bastante com o paciente para estabelecer a expectativa dele, tá? O que a gente tem na literatura de consenso, eu gosto muito, eu vou falar muito para vocês sobre evidência médica, que eu acho que a medicina tem que ser baseada realmente em evidência. Então, o consenso Delphis, que foi publicado no British Journal em 2023, né? Então, nós tivemos que a indicação consensual para cirurgia em 70% dos médicos indicaram em pacientes com gap, né, com lesão tendínea, com a diastase, então, dos tendões, 72% nos casos de avulsão óssea, né, o tendão livre proximal, né, ele tem um comprometimento funcional refratário ao tratamento conservador, né, então teria uma indicação de 72%, tá? E não houve assim, consenso sobre como reduzir a risco de relesão, de nova lesão, né? E na conclusão prática, a literatura suporta o tratamento cirúrgico das avulsões proximais, né, com retração maior que 2 centímetros e lesão de 2 ou 3 tendões. Então, isso a gente já tem um nível de evidência 2 e 3, né? A gente não tem nível de evidência 1, mas isso está baseado na literatura e é o que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente. E esses foram os trabalhos que eu usei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê seu like, clique aí no meu canal, que eu vou estar sempre buscando conteúdos com evidência médica, conteúdos que possam ajudar as pessoas que precisam de informação correta, baseada em evidência médica. E se vocês tiverem mais assuntos que queiram saber, por favor, deixe aí nos seus comentários. Muito obrigado.